Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, na carta que escreveu Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 7. Fala assim: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela sua presença já manifesta nessa reunião, nesse lugar. Nós te agradecemos pelo Espírito que o Senhor já derramou sobre nós, pela obra que o Senhor já começou nesse lugar. E nós pedimos, Deus, que o Senhor complete essa obra, que o Senhor faça aquilo que tem desejo de fazer. Nós queremos nos submeter à sua palavra, nos submeter ao seu poder, para que o Senhor execute, Deus, hoje, tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, nesse lugar. Todo ensino, todo milagre, toda graça, toda correção, toda repreensão, toda exortação da parte do Senhor. Nós queremos, Deus, nos submeter àquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa carta de Tiago, ela é uma carta curta, a gente leu aí no último capítulo já, Tiago capítulo 5. E se você volta no início dela, no capítulo 1, Tiago está escrevendo para cristãos, judeus, messiânicos, judeus cristãos, judeus que acreditavam que Jesus era o Messias esperado. E não estavam em Jerusalém, eram judeus que estavam fora de Jerusalém. Tiago 1, ele escreve: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos, ou seja, aos judeus que estão dispersos no exterior. Então ele dá saudação, ele deseja saúde aos irmãos que estão no exterior, que estão fora. A verdade é que o capítulo 1 mostra para nós tudo que Tiago vai tratar ao longo dos demais capítulos. Nos capítulos 2 a 5, ele entra em mais detalhes nos assuntos que ele mostrou no capítulo 1. E no capítulo 1 ele fala sobre provações, paciência, sobre receber sabedoria, sobre a fé, sobre a questão de tratar os pobres, sobre tentações, sobre ouvir a palavra, sobre o cuidado com a língua. E depois, dos capítulos de 2 a 5, você vai perceber que ele vai abrindo todos esses elementos que ele colocou no capítulo 1, e vai ensinando a igreja, muito fundamentado no ensino de Jesus, muito baseado naquilo que Jesus tinha ensinado. Tiago vai colocando ensinos para a igreja. O mais interessante é que ele está escrevendo para esses irmãos, mas o ensino que Tiago coloca aqui não serve só para aqueles irmãos, mas é um ensino atemporal. Ele serve para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Você crê no nome de Jesus? Então, o ensino que Tiago tem que mostra para nós ao longo de toda essa carta, é para nós. Eu queria que, a partir aí, no último capítulo, queria que você deixasse aberta a sua Bíblia, ligada a sua Bíblia. A partir do verso 7, nós vamos caminhar aí por um pouco mais de versículos, vendo o que essa parte final do livro, da carta, tem para nos ensinar nessa noite. E o que nós vamos perceber aí, nós temos falado nesse mês a respeito do poder das decisões. Todas as palavras que têm vindo já aí há um tempo, no mês de junho, e um pouco antes, têm tratado sobre o poder de decidir. E as coisas que Tiago vai tratar aqui, elas dependem de uma postura, de uma tomada de postura nossa, de uma decisão nossa. Amém? No verso 7, Tiago fala, vamos ler de novo: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Nós, eu e você, nós éramos como um terreno infrutífero, um solo onde era impossível plantar alguma coisa,
Era impossível que alguma coisa fosse plantada e muito menos que ela brotasse ou frutificasse. Essa era a minha condição e a sua condição. Um solo completamente estéril, incapaz de produzir qualquer coisa. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele proveu sobre nós condição para que pudéssemos produzir algo. Então Ele enviou Jesus para nós, sobre nós, né? Cristo veio sobre nós como chuva temporã. Tiago está falando aí de duas chuvas, a chuva temporã e a serôdia. Então Cristo veio sobre nós primeiro como essa chuva temporã. A chuva temporã é a chuva antes do período de plantação. É a chuva que vem e que permite que o solo, antes impróprio para plantar, antes estéril, difícil de ser trabalhado, essa chuva, essas primeiras chuvas, elas caem sobre o solo, dando a ele condição de ser arado, dando a ele condição de ser semeado, permitindo a ele ter condição para produzir alguma coisa. Então nós éramos um solo improdutivo, um solo infrutífero, mas Cristo veio sobre nós como essa chuva temporã e nos deu condições de sermos trabalhados. Agora, se algo for semeado em nós, por causa de Cristo, nós iremos produzir. Amém? Por causa de Cristo, nós iremos dar frutos, porque nós fomos alcançados por essa chuva. Nós fomos alcançados. O terreno do nosso coração pode agora ser trabalhado, pode ser arado. A semente, que é a palavra de Deus, pode ser lançada, porque agora existe condição para que ela germine, para que ela brote. Antes não havia condição, nós estávamos separados de Deus, mas por meio da obra de Jesus, por meio da ação de Jesus naquela cruz, nós agora, o nosso coração pode ser trabalhado, nós nos tornamos filhos, parte da família de Deus, estamos diante do trono de Deus. Amém? E uma semente foi plantada no meu e no seu coração. O Senhor plantou essa semente chamada Palavra de Deus, chamada Evangelho. E agora essa semente está germinando, né? A terra vai sendo trabalhada em nós, a semente vai construindo, as coisas vão sendo construídas em nós, até que chegue a chuva serôdia. Tiago fala do tempo da chuva temporã e do tempo da chuva serôdia. A serôdia são as últimas chuvas, são as chuvas no fim do período do trabalho com a terra, já próximo da colheita. Elas são as chuvas importantíssimas, porque elas vão garantir que o fruto amadureça como tem que amadurecer. Elas vão garantir que a colheita seja tão próspera quanto se espera. E você vai se lembrar que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, que haverá um tempo que eu derramarei o meu espírito sobre toda carne, sobre todos o meu espírito será derramado, até que o Senhor venha. E o Senhor vem para quê? Agora você vai se lembrar da parábola lá, da história do trigo e do joio. O Senhor vem e Ele vai no seu campo colher os seus frutos. Ele virá para colher os frutos, não depois de uma ação extraordinária do Espírito Santo, que é como se fosse uma chuva serôdia sobre nós, a última chuva, a chuva antes da grande colheita. Mas o Senhor virá sobre nós, e Ele virá e Ele vai colher os seus frutos. É verdade que Ele também vai separar o joio do trigo, e o trigo irá para os celeiros do Senhor, mas o joio será jogado no fogo. É isso que a parábola diz. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos trigo plantados no campo, e o Senhor virá e vai colher sobre nós os bons frutos. Amém? Queria que você fosse comigo no livro do profeta Oséias, que a gente lesse lá em Oséias capítulo 6, verso 1. Oséias está escrevendo para um povo que se esqueceu do Senhor, e Oséias faz um chamado ao arrependimento. No capítulo 6, no verso 1, ele vai dizer: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos curará.
nos feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Quem ressuscitou ao terceiro dia? Cristo. O profeta está falando a respeito disso. Ele vai nos ressuscitar ao terceiro dia. Quando Cristo levantou, nós também fomos salvos da morte. Verso 3, então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída estará preparada como amanhã, e ele virá a nós como chuva serôdia e temporã, que regam a terra. O Senhor virá sobre nós. Ele vai prover para nós, tanto a condição de ser trabalhados como o terreno, tanto a condição desse fruto crescer, como a condição para colher os frutos, o Senhor virá. Mas agora, nós estamos em um tempo intermediário entre a obra feita pelo Senhor Jesus, o início da obra sobre as nossas vidas. Todo aquele que aceitou Jesus já recebeu dessa chuva temporã. E nós estamos agora na nossa jornada esperando a chuva serôdia e esperando o tempo que Deus vai colher os seus frutos. Amém? Nós estamos nessa jornada. E o que Tiago vai falar aí agora para frente são ensinos, são elementos importantes para essa jornada. Se a gente volta no livro do profeta Oséias, agora no capítulo 10, no verso 12, Oséias 10, 12, o profeta escreveu: semeai para vós em justiça, ceifai em misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Lavre o campo. Em outra versão, tem uma versão mais antiga que vai escrever: lavrai o campo do pousio. Campo do pousio é o campo duro, é o campo que não servia para plantar, éramos nós. E o profeta está dizendo: lavre esse campo, trabalhe ele. É tempo de quê? É tempo de buscar ao Senhor, porque Ele virá com a sua chuva sobre nós. Ele virá colher o fruto. Ele virá. Amém? Então, o que Tiago está colocando para nós aqui, daqui para frente, a partir do verso 8 para frente, são elementos que contribuem para esse período, entre as chuvas. Nós já passamos pela primeira chuva, estamos esperando a segunda chuva, um derramar sobrenatural do Espírito de Deus sobre toda a carne, que vai antecipar a vinda do Senhor. Nós estamos aguardando. E agora o que o apóstolo vai colocar, até terminar o capítulo, até chegar no versículo 20, a partir do verso 8, são elementos importantes que nós precisamos entender para esse período que nós estamos passando, entre esses dois momentos importantes para nós. Você me entendeu até aqui? Amém? Vamos lá, a partir do verso 8, trabalhar quais são esses elementos. Primeiro, Tiago 5,8, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Então ele diz, primeira coisa, vocês precisam ser pacientes. Ele já usou esse mesmo termo lá no verso 7, quando nós começamos. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Essa palavra paciente, usada por ele aqui, significa no original não perder o ânimo, significa ânimo, estar animado. Então ele vai dizer, olha, sejam pacientes, tenham ânimo, não perca o ânimo. Eles não podem na jornada perder o ânimo. Por quê? Porque quando se planta qualquer coisa, não dá para você decidir. Eu planto hoje, daqui 2 dias esse negócio brota, daqui 3 dias eu começo a ver a planta, mas em 5 dias a planta vai estar maior, mais fortinha. Tal dia eu vou... Não, você não consegue determinar, cresce planta, aparece... Não, você pôs a semente ali, e agora você tem que cuidar daquele ambiente. Você tem que fazer o quê? Esperar. Enquanto você espera, você não pode perder o ânimo.
Porque parece que não está acontecendo nada. Por um bom tempo, parece que não está acontecendo nada. Mas tem algo ali dentro sendo construído, concorda? É isso. Seja paciente, não perca o ânimo. As coisas não vão ser do jeito que eu quero, como eu quero. As coisas não vão ser quando eu quero. Eu preciso caminhar em paciência, em bom ânimo. Eu não posso deixar as circunstâncias determinarem o meu ânimo. Essa jornada é uma jornada difícil. Ele está dizendo, o lavrador tem uma jornada difícil, pesada, árdua de trabalho, mas ele não pode perder o ânimo. Então nós precisamos decidir isso. Eu não vou nessa jornada me abater. Eu não posso nessa jornada perder o ânimo. Nem tudo vai ser do jeito que eu quero. Nem tudo vai ser da forma como eu idealizei. Nem tudo vai ser quando eu quero. Mas eu não posso nessa jornada me desanimar. Amém? Porque o desânimo rouba outra coisa de nós. O desânimo rouba a expectativa. O desanimado não tem mais expectativa nas coisas. Quantos de nós, e a gente precisa ser muito verdadeiro agora, quantos de nós acordaram hoje pela manhã, antes de vir para esse culto, com o coração cheio de expectativa, pensando assim, o que será que Jesus vai fazer lá? Eu vou, aleluia, e a gente acorda, sabe, com o coração ansioso por algo, com um friozinho na barriga. Quantos de nós, você acordou assim? Nem eu acordei assim. Quantos de nós vieram por obrigação para esse lugar? Quantos de nós vêm por costume? Nós perdemos a expectativa. E aí, para suprir as nossas expectativas, nós criamos experiências. O culto se torna uma experiência. Então, nós começamos a ver uma jornada maluca, de conferências atrás de conferências, cantores famosos, pregadores famosos, movimentos que são para suprir a expectativa, porque tudo tem que virar uma experiência para que as pessoas venham, para que elas estejam. Quando na verdade, nós tínhamos que ter uma expectativa de vir para esse lugar, porque o culto deveria ser bom, porque saímos pela porta arrependidos dos pecados que cometemos. O culto foi bom? Foi, porque eu entrei lá em pecado, e eu saí daquelas portas arrependido, constrangido pelo Espírito de Deus. O culto foi bom? Foi, porque eu entrei com as emoções abatidas, triste, e eu saí de lá fortalecido, encorajado. O culto foi bom? Foi, porque eu entrei doente e saí curado. O culto foi bom? Foi, porque eu entrei doente e saí doente. Mas com a fé de que o Senhor pode fazer muito mais do que eu espero, do que eu peço. Entende? Não foi bom porque houve alguém, não foi bom porque nós fizemos um movimento, ainda que isso seja lícito e façamos, mas essas coisas não podem suprir as nossas expectativas. Nós perdemos a expectativa, talvez porque perdemos o ânimo, porque nos acostumamos, porque sempre queremos uma experiência. E aí eu quero te perguntar, quantas vezes, de segunda a domingo, você se levanta lá na sua casa, e lá na mesa vai ter uma mesa de café da manhã de hotel? Quantas vezes na sua semana isso acontece? Quanto? Não acontece. Porque o que te alimenta é simples. O que nos alimenta é o cotidiano comum. Mesa de café da manhã de hotel é de vez em quando. De vez em quando vai ter uma coisa extraordinária. Mas todos os dias a gente tem o comum.
e é o comum que nos mantém. É Ele que nos mantém. Mesas de café. Ou quantas vezes você vai chegar para almoçar agora e vai ter um buffet. Vai ter peixe, vai ter frango, vai ter carne de porco, vai ter 4, 5 tipos de carne, vai ter arroz, sabe? Não, às vezes você vai comer arroz, ovo, arroz com zoiudo, que fala, né? Arroz, ovo e um tomatinho picado. Fera. Às vezes é isso. É o simples que nos mantém. Mas nós sempre queremos vir e ter uma experiência hollywoodiana. É o simples que nos mantém de pé. Essa sede por uma experiência que seja sobrenatural, que seja sempre algo assim, e a gente vai se perdendo nisso, porque não acontece sempre, não é sempre que tem. Mas se nós firmamos os nossos corações nisso, nós vamos ficando desanimados, nós vamos perdendo a nossa expectativa, e nós vamos nos esquecendo. Nem tudo acontece do nosso jeito, nem tudo é quando nós queremos. E sabe qual que é o problema do desânimo? O desânimo rouba a expectativa. E a falta de expectativa e, obviamente, o desânimo gera um indivíduo frio. Gera um indivíduo que sobrevive mais frio, indiferente. Era esse o problema lá em Apocalipse da igreja de Éfeso. Vocês fazem o culto direitinho, vocês estão aí, vocês vão, mas sabe o que acontece? Não tem ânimo, não tem expectativa, vocês perderam o primeiro amor, o brilho nos olhos, vocês perderam. Vocês vão, vocês fazem, o louvor é bom, a reunião é legal, a galera é gente boa, mas vocês perderam o amor, vocês perderam o brilho nos olhos, vocês fazem por costume, vocês fazem até por obrigação. Voltem ao primeiro amor. Ele não disse, eu vou derramar o primeiro amor em vocês de novo. Ele disse, vocês têm que decidir. Lembrem-se onde vocês caíram, se arrependam e voltem às primeiras obras. Lembrem-se de onde vocês caíram, se arrependa e volta às primeiras obras. Lembra quando você fazia por amor, por gozo, com um brilho nos olhos, com vontade, por quê? Simplesmente porque é para Jesus. Lembre, porque nessa jornada nós vamos precisar de muito ânimo e de colocar a nossa expectativa no lugar certo. Amém? No mesmo verso, Tiago diz, sede vós também pacientes. Aí depois ele fala, fortalecei os vossos corações. A palavra fortalecer, no original fala de estabilidade. E coração fala de intenção, desejo, vontade, motivações, ambições. Então, coração ali é uma palavra que significa tudo isso. Os desejos que movem você, as suas motivações, suas ambições, aquilo que você quer, aquilo que você sente, suas emoções. E ele está dizendo, fortaleça o coração. Fortaleça é estabilidade. Deixe as suas emoções estáveis. Agora, isso é fantástico. E eu quero te dar um exemplo. Pega aí para mim o... Vamos lá. Todo objeto, com uma mão é mais complicado, mas todo objeto tem um negócio chamado centro de massa, que é um ponto onde a massa do objeto se concentra. E se eu colocar o dedo exatamente nesse ponto, ele vai ficar em equilíbrio, estável. Para qualquer lugar que eu escorregar o dedo longe desse ponto, o objeto cai, ele desequilibra. Então só tem um ponto nesse objeto, ou em qualquer objeto, que vai dar para ele estabilidade, que vai dar para ele equilíbrio. Amém? Só tem um ponto, um lugar,
que vai prover para nós estabilidade, equilíbrio. E esse lugar é exatamente em Cristo. Quanto mais longe de Jesus, todas as decisões que eu tomo, longe de Jesus, eu vou para longe do centro de massa, eu vou para longe do ponto de equilíbrio. Toda decisão tomada por mim, toda decisão tomada nas minhas angústias, ela vai provocar desequilíbrio. Agora, se eu tomo uma decisão fundamentada no ponto de equilíbrio, em cima dele, mesmo que seja uma decisão complicada, difícil, eu vou tomar essa decisão e eu vou permanecer estável. Eu vou permanecer em equilíbrio. O que Tiago está dizendo, queridos? Sejam pacientes, fortaleçam os seus corações. As suas emoções, desejos, ambições precisam estar estáveis, equilibradas. E isso só acontece em Jesus. Nesse lugar chamado Cristo. Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu estou com Ele, quanto mais eu estou próximo dEle, mais estável, mais equilibrado eu consigo estar, mais fácil vai ser para perceber as situações. Agora, se nós estamos falando de decisões, eu quero que você se lembre, junto comigo, de todas as decisões que você e eu também já tomamos longe do centro de massa. E aí deu ruim. E a gente vê, deu ruim. E agora? Caiu, acabou tudo? Não. Agora você vai fazer o retorno lá para o centro de massa, para o negócio ficar em equilíbrio. Agora é um processo, um retorno, para que as coisas voltem para o eixo. Fortaleça o seu coração. Mente, corpo, alma, espírito equilibrados. Só existe um lugar onde isso pode acontecer. Só um lugar. É só em Cristo. Amém? Amém. Verso 9 agora. Tiago diz, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Agora, Tiago vai falar da relação com os irmãos. E tem uma coisa que é importantíssima, que nós vemos em Atos capítulo 2, verso 1, Atos capítulo 4, 32, quando Lucas está escrevendo, Atos 2, 31, ele escreve assim, Atos 2, 1, ele escreve assim, que no dia de Pentecostes, antes de se cumprir, estavam todos reunidos, unânimes, em um só lugar. As versões mais antigas usam essa palavra. As versões mais modernas usam, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uma versão antiga vai dizer, estavam todos unânimes no mesmo lugar. Unanimidade. A palavra no original ali, grego, quer dizer que todos estavam, ainda que executando tarefas diferentes, envolvidos no mesmo objetivo. Todos estavam envolvidos com a mesma coisa, unânimes. Eles estavam ao redor do mesmo ponto, do mesmo objetivo. Ainda que executando tarefas diferentes, de formas diferentes, eles estavam reunidos apontando para um destino só. E é isso que a igreja precisa ser. É isso que Tiago está dizendo. Não vos queixeis um contra os outros. Não gerem intrigas, não gerem problemas. O juiz está à porta, ou seja, aquele que julga, ele está vendo o que está acontecendo. Qual é o remédio, então, para que a igreja flua? Unanimidade. Essa palavra, nós vamos estar todos envolvidos, fazendo coisas diferentes, agindo de formas diferentes, porque somos diferentes, mas apontando para o mesmo objetivo. E aí, Atos capítulo 2, verso 2, então, de repente, o Espírito desceu sobre aquele povo. Nenhum de repente é repentino. Nenhum de repente de Deus é do nada. O que existia antes do de repente do Espírito? Unanimidade. Eles estavam unânimes, reunidos no mesmo lugar. Você vai se lembrar que Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa,
e ficou 40 dias com os discípulos. E quando ele voltou aos céus, ele disse: não saia da cidade, até vocês receberem o poder do Espírito. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. Então pensa, Jesus ressuscitou na Páscoa, 50 dias depois da Páscoa era o Pentecostes, era quando aconteceu a descida do Espírito. Jesus ficou com eles 40, quantos dias eles esperaram então em tese? 10 dias sem Jesus, 10 dias sem o mover do Espírito, porque ele ainda não havia caído, mas era 10 dias onde aquele povo estava unânime, unidade, ainda que diferentes, mantendo unanimidade, todos envolvidos para o mesmo propósito. Então, de repente, não repentino, mas de repente, o Espírito veio sobre eles. Nós temos que trabalhar, irmãos. Nós temos que honrar a igreja, nem que a gente não acredite em tudo, nem que a gente não concorde com tudo, nem que tudo esteja ao nosso gosto. Lembre-se, nem tudo vai sanar a fome do nosso coração, mas ânimo, trabalho, unanimidade. E então, de repente, o poder de Deus cai sobre nós e faz coisas extraordinárias e maravilhosas no nosso meio. Então não se queixem, não gerem intrigas, não gerem problemas uns com os outros. E agora ele vai dizer nos versos 10 e 11, ele vai falar agora a respeito das aflições. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é compassivo e de terna misericórdia. Nas suas aflições, entenda que aqueles que sofrem são felizes. Como assim? Que loucura é essa? Porque o que sofre não tem o seu coração na dor. O que sofre tem o coração em Cristo. Em Cristo. Se você voltar, Tiago capítulo 1, verso 8, verso 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Ele está falando a respeito das provações e tentações. Quando provados, resista. E tenha nessa resistência felicidade, porque o que resiste é abençoado. Porque um dia ele vai receber de Deus a coroa da justiça. Siga. Lembre-se do que Deus fez em Jó. É isso que Tiago está dizendo. E pouco tempo depois de escrever essa carta, Tiago foi assassinado, apedrejado. E ele está escrevendo: irmãos, óbvio, ele já era um homem perseguido. Vamos ser alegres e felizes, mesmo em meio às muitas dificuldades. No verso 12, Tiago fala de outra coisa muito importante para a igreja. Mas, verso 12, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para que não caias em condenação. Tiago está falando agora de integridade. Seja íntegro. São coisas que o mundo não está mais acostumado. Integridade, honestidade, confiança. Você já viu que essas coisas viram notícia? Se alguém acha uma quantia de dinheiro muito grande, devolve. Besta. Né? Pensa aí, você trupicou numa carteira aí, na rua, e tinha dentro da carteira lá um bolinho de dinheiro, mas tinha um documento, aí você procura a pessoa, devolve. Besta, que você não pegou o dinheiro para você. Falou: achei só a carteira. O mundo não está mais acostumado com integridade, justiça, verdade, honestidade.
Para muitos essas coisas nem valem mais a pena. Mas Tiago está dizendo que o seu sim seja sim. Você disse sim? Disse, então sustente ele. Você disse não? Então sustente ele. Seja íntegro, reto, honesto. E isso evoca o que Jesus já tinha ensinado. Integridade, honestidade, confiança, são coisas que o mundo não mais está acostumado. Para a gente encerrar, queria que você pulasse comigo lá para o verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E aqui, ele está falando para você e para mim, para que nós não tenhamos ao nosso respeito uma visão errada. Eu nunca vou conseguir fazer o que Elias fez. Eu nunca vou ser um homem de Deus como fulano é, como ciclano é, como Beltrano é. E aí ele pega Elias, o maior dos profetas, e o que ele diz? Ele desmoraliza Elias de maneira alguma. Ele diz a verdade. Elias era homem como qualquer um de nós. Lê a história de Elias. Lê o quadro de depressão de Elias, no fim da sua jornada, quando estava com medo de Jezabel. Leia lá. Ele está dizendo, viu? Elias era um homem, como nós somos. Qual que é a diferença, irmãos? Ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra, por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ele orou como? Fervorosamente. Talvez é isso que nos falte, fervor. Ele orou fervorosamente, fervor no coração. Ele era um homem, como eu e você somos, mas ele tinha fervor. Ele conhecia o Senhor, tanto que se você voltar em 1 Reis 17, e você lê no momento que Elias fala que não ia chover, ele fala o seguinte, não vai chover mais, de acordo com a minha palavra. É estranho porque ele não falou, Deus está dizendo, não. Ele era um homem tão íntimo de Deus, tão próximo de Deus, que tinha tanto fervor, que ele sabia o que Deus queria, que ele sabia que aquilo que ele ia dizer era a mesma coisa que Deus queria. Estou te falando agora para você, eu estou falando, porque eu sei que Deus quer, que não vai chover enquanto eu não falar. E assim aconteceu. Aqui era um belo texto para a gente falar, está vendo? Eu sou homem de Deus, Deus endossa a minha palavra, vai prosperar porque eu estou dizendo. Não é isso. Elias era um homem fervoroso, ele conhecia exatamente o que Deus queria, era aquilo que Deus queria, porque Baal, o povo que aquele povo adorava, era o Deus da chuva. Deus sabia, Elias sabia, não vai chover, enquanto o homem de Deus, porque essa é a vontade de Deus, não dizer. Não é Baal que manda, é Deus quem manda. Consegue entender? Mas ele fez isso orando fervorosamente. Fervor, talvez é o que nos falte. E para terminarmos, versos 19 e 20, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, Tiago termina a carta dele, falando sobre a nossa missão. Qual é a nossa missão? O que nós temos que fazer? Evangelizar. Porque aquele que fala e converte alguém, tira alguém da sua rota destrutiva, salvou uma alma da morte e cobriu uma multidão de pecados. Irmãos, o nosso propósito de 1+1 não é para encher esse salão. Se você não quiser, não ganhe ninguém para Jesus, irmão. Você está sentindo, estão me obrigando. Mas se você quer que uma alma seja livre da morte, e que uma multidão de pecados seja coberto, então pregue o Evangelho.
Não precisa vir para essa igreja. Precisa ir encontrar uma comunidade. Prega, sem se preocupar. Simplesmente pregue o Evangelho. Fale do que Jesus fez na sua vida. Mostre a estabilidade na sua vida e mostre que mesmo na instabilidade, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E Ele nos levanta. Mas nessa jornada não perca o ânimo. Amém?